No ano do centenário, uma campa comunista. Somos revolucionários e nós somos a faísca. Por que, de novo, a palavra comunismo volta? E qual é o significado que a gente quer dar para essa palavra? Tipo, uma das definições que o Marx deu para o comunismo, ele falava: o comunismo é um movimento real que anula e supera todas as coisas. E não é um plano utópico que a gente tem. O Marx fala que o comunismo é um movimento da realidade. E aí, a realidade, além dela se impor do jeito que eu falei, ela nos lança a tomar a história nas nossas mãos. Assim. Apesar da crise que a gente está tendo institucional, política, a gente mostra que no horizonte tem uma esperança de luta. Não é mais de esperar que Deus, que uma providência divina, que o destino, que alguma coisa governe a história em nosso nome. Não, é a gente fazer a história dentro dessas circunstâncias. Então se trata não só de interpretar, mas de transformar. a nossa vida é para produzir, para gerar lucro. A gente não produz para viver. Tipo, igual ele falou, no comunismo, a gente vai produzir o que a gente precisa e o que a gente quer e que decidir. Tipo, igual ele falou, a gente pode decidir que a gente quer um teatro por quarteirão. Ele é ruim. Mano, imagina. Até porque o capitalismo ele não é ruim. Ele é ruim para nós, né? Para aquelas 8 pessoas, por exemplo, que detêm a metade, o equivalente à metade da população mundial em termos de dinheiro, ele não é ruim, ele é maravilhoso. Sim, nessa última mesa, a coisa que mais assim me deixou moralizada mesmo de querer lutar por mais é a possibilidade que a gente realmente tem de lutar por mais, assim, que essa coisa de que é impossível é mentira. Assim. Então a gente Uns falaram mais, bom, os sonhos que a gente colocou na mesa para pensar o futuro. E outros falaram, não, mas tem que ver o ódio que a gente tem que ter desse mundo. E a frase da Rosa, ela vai sintetizar essas duas coisas porque isso é parte desse verdadeiro comunismo. Então ela fala justamente isso. Há um velho mundo, esse ódio que a gente tem de tudo que vocês falaram do capitalismo, etc., para a gente destruir. E um novo mundo para construir. E chama a juventude, mas nós conseguiremos, olha que detalhe, jovens amigos, não é verdade? Todo mundo, eu senti tipo, que isso é uma realidade, uma ciência, tá ligado? Que pode acontecer, que a gente vai acontecer e também ver a arte muito como presente nesse processo de revolução e como a arte faz parte de todo mundo e também da revolução, assim, como a arte é a revolução, como a insurreição como arte. Porque a gente tem que se orgulhar de ser a juventude que está ao lado dos trabalhadores e não ao lado dos trabalhadores de forma formal, que falam num post no Facebook ou que escrevem num texto na internet, mas ao lado dos trabalhadores nos piquetes às 4 horas da manhã, ao lado dos trabalhadores de forma que eles possam confiar em você, porque eles possam confiar que vocês estão ali para acabar com a miséria que eles vivem, e não só para fazer com que eles recebam seu salário, mas para fazer com que eles tenham vida digna, vida plena. Estar aqui com essa galera hoje, com todas essas mesas, eu fui lembrada de como é sonhar com o futuro, meu sonhar com ter uma perspectiva diferente, uma perspectiva de que eu posso mudar tudo. O Trotsky escreve um testamento pouco antes de morrer, depois de toda a vida que ele teve, depois de toda a luta que ele construiu. E a conclusão que ele está escrevendo no testamento, ele sai lá no lugar que ele está, olha para o jardim, olha para as coisas e fala, meu, a vida é bela. Tem todo esse ódio que a gente tem toda a luta que a gente tem que travar, mas ele fala, a vida é bela. Que as futuras gerações a livrem de todo mal, opressão e violência e a desfrutem plenamente. Só a pergunta que eu me fiz sobre se eu era revolucionário, eu acho que eu saio desse acampamento hoje com muita convicção de que ser revolucionário e tornar a militância parte orgânica da sua vida, como a Rita disse um tempo atrás, é a única maneira de você transformar tanto a sua vida quanto das pessoas que estão próximas de você.